pessoal, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como eu comecei nesse mercado de modelo plus size. Mas pra vocês entenderem um pouquinho a minha história, eu vou contar um pouquinho da minha infância. Eu sou filha de fotógrafo, meu pai é um ex-fotógrafo já aposentado e a minha mãe era advogada e funcionária pública. Então eu cresci, né, em volta de várias câmeras ao meu redor. Eu fui a primeira filha, então, como qualquer mãe, né, babona, sempre quer registrar cada momento do seu filho. E minha mãe aproveitava do fato do meu pai ser um fotógrafo, né, e tirava proveito. E eram flashes e flashes e flashes toda hora, desde que eu nasci. Desde que eu saí literalmente da barriga da minha mãe, já foi fotografada, a cesárea, enfim, tudo. E é muito importante frisar isso porque eu detestava. Com o tempo, eu fui criando uma aversão à foto. E eu fui crescendo detestando tudo que era foto, tudo que envolvia foto. Eu cresci tendo aversão. E eu vejo isso muito, tá? Nesses 2 anos que eu fui em várias agências, vários pais, por quererem ser modelos, né? Colocando aquele peso sobre os filhos. E muitas vezes, que nem aconteceu comigo, né? A minha mãe me emperequetava toda, porque era assim que ela falava. Esse vocabulário dela. Então ela colocava brincões em mim. Eu lembro que eu tenho fotos, né? Um dia eu venho aqui e mostro pra vocês. Eu tenho fotos minhas, eu de 6 meses, com brincões, toda produzida. E eu detestava. Só que eu era uma bebê. Como é que eu ia falar, não, não quero isso, não gosto disso? E aí eu fui crescendo, fazendo 1, 2, 3 anos. Mas, né, quando a gente é criança, a gente não tem ainda aquela coisa de falar, não quero. Mas com o tempo eu já fui fazendo cara feia, já não fui gostando, né? E por aí até chegar, que eu me lembre, né? Nos meus 13 anos, quando eu tava passando com ela na Saara, aqui no Rio de Janeiro. E aí um cara panfletando, né, na rua do Saara, deu pra ela, né, uma coisinha onde tinha lá book infantil. E aí minha mãe resolveu, gente, naquele exato momento, que eu tinha que fazer um book infantil, naquela mesma hora. Imaginem, eu com 13 anos, já tendo aversão enorme à foto, tendo que fazer um book naquele exato momento em que ela decidiu. Mas enfim, né, lá fui eu fazer o book que ela queria. Só que aí eu já tinha 13 anos, né, pessoal? E aí eu lembro até hoje que a fotógrafa ficava assim, sorri, amorzinho. Aí eu de pirraça mesmo fazia assim, ó. Porque eu já sabia que minha mãe não gostava. Aí minha mãe ficava atrás da fotógrafa, ri direito, garota, ri direito. E aí, não contente, a gente saiu de lá. Ela ainda queria aproveitar a make, né, que o pessoal lá do book infantil fez. Ainda me levou pro estúdio do meu pai, né? E ainda fui eu fazer mais fotos. Então, o primeiro recado que eu deixo aqui: pais e mães, cuidado. Perguntem para os seus filhos se realmente se eles querem realmente seguir nessa carreira de modelo, atriz, ator, youtuber, influencer. Não ponham os seus sonhos que vocês não conseguiram realizar em cima já do seu filho, que eu vejo muito isso em agências. Gente, eu presenciei bebês em filas gigantescas de agência aqui no Rio, chorando de fome, de sede, e a mãe não tava nem aí, só porque queria que o filho fosse uma estrela, uma atriz, um ator. E a criança tinha o quê? 6 meses, não sabia nem o que era isso. Então deixe o seu filho escolher, deixe ele optar, e não coloque essa carga já em cima dele, porque eu senti isso na pele. Então eu cresci, enfim, completei 18 anos, a minha mãe faleceu,
né? E aí, meses depois, eu ingressei numa faculdade de Direito, né? E no início eu gostei muito, né? Me fascinou. Porém, quando chegou lá pro quarto, quinto período, eu comecei meu estágio no TJRJ e logo depois na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E na prática, né, infelizmente, eu tenho que falar, não tem nada de direito. E aí eu acabei tendo meio que uma decepção, né? Porque na teoria é tudo bonitinho, é tudo direitinho, né? É tudo na lei, tem que cumprir a lei, mas na prática, infelizmente, não é assim. E o meu maior desafio no direito foi quando eu fui parar na vara de família, onde eu me deparei com inúmeros casos. E eu lembro que a primeira semana, né, por muitas vezes, né, em atendimento, eu parava o atendimento, ia pro banheiro, chorava, enxugava o rosto e voltava pro atendimento para continuar. Para vocês terem noção, cada caso pesado que eu pegava na vara de família. Vara de família inclui menor, né? Inclui, enfim, não vale nem a pena mencionar. E aí o que aconteceu, né? Quando eu falo que Deus é perfeito em tudo e que Deus escreve certo, é nós que entortamos as linhas de Deus. Aconteceu que durante eu tava já no 7º período, né? Foi na época em que o Rio de Janeiro entrou num colapso total devido ao nosso, na época, governador Pezão, né? Que teve uma roubalheira imensa aqui no Rio. Meu pai juntou, né? Na mesma época do meu pai ficar péssimo de saúde, ser testado com enfisema pulmonar, tendo que fazer uso de cadeira de roda e várias outras doenças como hipertensão, hérnia de disco. E eu me vi em escolher entre pagar minha faculdade ou dar uma condição, né, como é que eu posso dizer? Um atendimento melhor de saúde para o meu pai, porque meu pai nunca teve plano de saúde. E eu pensei na época, eu fiz tudo pela minha mãe em vida, eu vou fazer a mesma coisa pelo meu pai. E aí eu larguei a faculdade, tranquei a faculdade no 7º período de Direito. E o dinheiro, né, que eu pagava a faculdade, eu comecei a deixar todo para pagar exames do meu pai, de enfisema pulmonar, comprar uma cadeira de rodas, pagar uma médica boa, particular, né, porque deixar meu pai com todos os problemas que ele tinha naquela época e ainda tem hoje, porém naquela época o Rio de Janeiro estava pior do que está hoje, era complicado mesmo. Então, gente, eu fui lá, tranquei a faculdade no 7º período. E isso foi em 2017, iniciozinho de 2017, se eu não me engano. E aí eu comecei a colocar currículo, né, em vários lugares. Por quê? Quando eu saí da faculdade, ao mesmo tempo eu tive que sair do meu trabalho da Defensoria Pública. Por quê? Porque meu trabalho na Defensoria Pública dependia de eu estar cursando a faculdade de Direito. Então, eu tive que sair. E aí eu comecei a colocar currículo em tudo que era lugar, mas relacionado à área de Direito, à área jurídica. Até que um certo dia, eu colocando um desses milhares de currículos aí online, apareceu pra mim, né, uma propaganda de precisamos de modelo plus size. E aí eu cliquei de curiosidade. Fiz o cadastro, né? Mas expectativa zero. Mandei a foto, tudo, entreguei na mão de Deus. E aí passou, acho que uma semana, recebi uma ligação dessa agência falando se eles podiam marcar um dia, né, e uma hora para fazer um cast comigo. Na mesma hora eu gelei por 2 motivos. Primeiro, pela minha versão à foto, né, devido a essa minha criação, né, dos meus pais me exporem a foto toda hora. E em segundo, porque eu nunca imaginei que eles fossem me ligar. E aí eu falei assim pra moça, quais são os dias que a senhora tem disponível? Ela falou lá, eram 3 dias. Eu falei, daqui a pouquinho eu retorno a ligação pra senhora e confirmo o dia. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço?
E aí, quando eu desliguei, eu fiquei pensando. E eu sou muito assim, eu peço muita orientação a Deus. Falei, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? E eu sou muito imperativa, né? Vocês nem perceberam. Eu sou muito imperativa. E eu já tava, né? Isso aí já tava meados de 2017, quase chegando em julho, agosto, por aí. E aí eu já não aguentava mais ficar sem trabalhar, porque eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar. Eu não consigo ficar parada de jeito nenhum. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou deixar esse meu preconceito de lado, esse meu trauma de lado de fotografia e vou dar uma chance. Porque se no direito eu comecei adorando e depois eu já desgostei, vai que, né, na fotografia acontece ao contrário, né? Eu começo detestando, depois eu vou gostando. E aí, gente, resumindo, fui, né, no casting da agência, passei. Na mesma hora que eles falaram, ó, você passou no casting, na mesma hora você passou e me deram um papelzinho, né, com 5 pacotes de book. E eu era totalmente leiga nesse assunto, tá? Vale a pena ressaltar isso. E aí eu olhei aqueles preços, 1.000, 1.500. O mais barato que eu me lembro, gente, acho que era um book de R$800. E aí eu olhei aquilo e, né, vim da área de direito, né, já fiquei meia assim. E aí eu falei assim, vem cá, esse valor tá só incluso o book? E aí a moça virou pra mim e falou assim, não, também está incluso 2 aulas na semana e um intensivão no sábado. E aí eu vi vantagem. Quando eu falo que Deus é perfeito na minha vida. Então eu caí numa agência onde ela vendia sim book, porém ela dava aulas de graça. Daí foi que eu tirei proveito. E aí, quando ela falou que tinha as aulas, eu fechei. Eu acho que eu fechei... Eu fui fazer o casting em agosto de 2017, mas eu entrei mesmo em setembro. E aí eu comecei a assistir, fui na primeira aula, assisti a segunda. Logo na segunda aula, eles já marcaram logo meu book. Ou seja, eu não tinha noção nenhuma de tirar foto. Eu parecia uma pessoa congelada. Sabe como uma pessoa congelada? É literalmente congelada assim, ó. Eu lembro que o fotógrafo da agência tentava me ajudar a fazer algumas poses, mas ele tava segurando a câmera. E aí o booker atrás dele fazia as poses atrás dele pra eu imitar. Então eu imitava o booker brincando de mímica, literalmente. Eu imitava as poses do book. E aí ele só falava, agora olha pra câmera. Então eu imitava a pose do book e olhava pra câmera. Expressão, 0. Emoção na foto, 0. Felicidade, 0. Eu pensei, gente, eu realmente detesto foto. Passei da parte do book, fui pras aulas. E tudo que eu me proponho a fazer, por mais que eu não goste muito, eu sempre me dou 100%. Se não for pra fazer bem feito, eu nem entro pra fazer. Então, eu ia nas aulas 2 vezes na semana. E eu também ia no sábado no intensivão, que começava às 10 da manhã e terminava de 3 a 4 da tarde. Era praticamente o sábado inteiro. E nas aulas, gente, com o professor, graças a Deus também, eu tive vários professores maravilhosos que não estavam ali somente para ganhar dinheiro da agência, mas tinham um amor por ensinar. E graças a Deus, todos os professores que eu passei, eles tinham amor ao que fazia. Então eu tive aula de técnicas de fotografia, tive aulas de etiqueta, eu tive exercícios de postura, tinha um exercício que você ficava com cabo de vassoura atrás. Eu tive exercícios de encaixe de quadril. Eu aprendi várias técnicas de fazer pivô e várias outras coisas. E quando eu fui aprendendo essas técnicas, com o tempo, eu fui aprendendo a gostar. E aí, teve um desfile, logo em outubro, eu entrei em agosto, né? Em outubro teve um desfile
de Outubro Rosa, lá na agência, e eu participei, desfilei, e quando eu desfilei pela primeira vez, eu amei. E aí, quando eu me vi, eu tava completamente apaixonada por fotografar, por desfilar, e eu comecei a ter sede de aprender cada vez mais. E aí, veio o recesso, né, em dezembro, e aí em janeiro a gente voltou pras aulas, né, a todo vapor. E aí eu lembro de uma menina que virou pra gente numa aula, né, falou assim: gente, vai ter uma palestra do Fabiano Biazon. Aí todo mundo, quem é Fabiano Biazon? Aí ela é um empresário muito renomado no mercado, e não sei o que lá, vai ser lá em Copacabana. Não, vai ser na Barra da Tijuca. Numa segunda-feira, umas 6 horas. Aí, nossa, mas fica longe. Resumindo, as 5 combinaram de ir, né? A gente tinha até combinado de rachar o Uber. Chegou na segunda-feira, eu me arrumei todinha. Quando eu liguei para 5, todas furaram comigo. Aí eu respirei 1000 vezes. Aí eu falei: meu Deus, o que eu faço agora? Vou ou não vou? Porque se eu for sozinha, vai ser quase 100 e poucos reais de Uber, só de ida e volta, né? E aí eu pedi orientação a Deus e Deus falou assim comigo: vai, você já tá toda pronta? Vai. Pois bem, eu fui. Aí eu fui, conheci o Fabiano Biazon, né? A palestra dele maravilhosa. E no final da palestra, ele tava chamando, né, cada um pelo nome, né, pelo cadastro que eu lembro que a gente recebeu, né, na hora. E aí, eu lembro até hoje o Fabiano sentado, né, na cadeirinha, e aí fazendo as perguntas de praxe. Só que o olhar dele era um olhar diferenciado. Era um olhar de alguém que realmente estava interessado no seu lado profissional. Um olhar que eu não vi quando fui fazer o casting naquela agência que eu tava. E logo depois o Matheus, né, foi tirar umas fotos minhas. E aí eu vim pra casa. Eu lembro que eu cheguei em casa quase 11 horas da noite na segunda-feira. E aí as meninas no dia seguinte queriam saber tudo o que tinha acontecido na palestra, né? Eu falei, fiquei pé da vida, porque elas tinham furado comigo, né? Arquei com dinheiro sozinha. Aí eu também não entrei em detalhes. Falei que a palestra foi maravilhosa e acabou. Enfim, gente. Aí passou alguns dias, a equipe do Fabiano Biazon entrou em contato comigo. Só que eu não pude entrar no casting do Fabiano porque eu tinha acabado de ter um gasto, né? Recentemente com o book dessa agência, né? Que foi em setembro de 2017. E o encontro com o Fabiano Biazon foi em início de janeiro de 2018. Então eu não pude estar participando do casting dele. Mas mesmo assim, a equipe dele, durante o ano de 2018, sempre me mandava zap com convites, sempre. E aí, gente, passou janeiro, né? Eu não pude entrar no casting do Fabiano Biazon. Só que, como eu falei, eu recebia vários convites sempre da equipe do Fabiano pelo zap. E aí, quando foi em agosto de 2018, eu recebi um convite onde ele estaria aqui em Copacabana palestrando. E aí, nessa, eu pude ir. Eu fui. E aí, pela primeira vez, eu ouvi a palavra DRT, a qual eu nunca tinha ouvido na vida. Eu tava já naquela agência, né? Já tava mais madura, já tava sabendo desfilar, né? Não tão bem, mas já tinha uma noção, já tinha postura, né? Porque eu já tava tendo aula desde agosto de 2017 até quando eu me encontrei com ele, que foi em agosto de 2018. Então tive bastante aula e eu ia todas as aulas. Sábado eu ia em todos os sábados. E aí, quando ele me viu desfilando, né, e fotografando, ele perguntou se eu tinha interesse de tirar o meu DRT. Falei, o que é DRT? E aí ele teve o carinho, a paciência de me explicar o que era DRT, o porquê daquele documento era importante. E aí eu falei, então tá, então bora dar entrada nesse DRT. Já que é importante, vamos dar entrada. E aí ele me ajudou a dar entrada no DRT.
Quando foi em outubro do mesmo ano, de 2018, eu recebi um outro convite, Fabiano Biazon, para participar do Fórum de Convenção Internacional de Modelos e Atores. Gente, foi maravilhoso. Foi 3 dias de puro aprendizado. E até hoje eu guardo a camiseta com muito carinho. Guardo também o crachá e o meu composite. Foram 3 dias, tá? Puxados, onde a gente chegava cedo, saía tarde, mas muito aprendizado, muita palestra, muita aula de teatro, noção de televisão. Gente, maravilhoso. E aí a gente passou esses 3 dias, né? Terminou. Quando foi em novembro do mesmo ano, 2018, eu recebi o meu DRT em casa. E aí eu conversei com a agência onde eu estava, né, onde eu tinha começado, como é que seria o ano de 2019, né, se as aulas seriam diferenciadas. Eles falaram que não, que seriam o mesmo conteúdo e que eu teria que pagar um novo book. Eu pensei, tô fora. Vou aprender o quê? Tudo que eu já aprendi? E aí eu comecei a procurar outras agências. E aí entrei numa furada. Furada que eu digo, gente, é que eu cheguei a ser agenciada aqui no Rio em 5 agências. E todas elas me cobravam taxa de inscrição. Porque quando eu comecei a perceber, quando eu comecei a procurar agência, aí eles falaram, mas o seu book que você fez não tá recente, você tem que fazer outro, então você tem que fazer um book com a gente. Então eu já vi que eles queriam vender o book da agência deles. Então o que eu fiz? Contratei um fotógrafo particular, renovei o meu material de book. Então quando eu chegava nas agências, eu já tô com o meu book recente. Então elas cobravam a taxa de inscrição. E a ANTA pagava a taxa de inscrição. E aí depois nunca me ligavam pra nada. Nem pra repor, saber como é que atualizar minhas medidas ou me dar alguma orientação, nada. 5 agências que eu passei, as 5 foi agenciada ao mesmo tempo. Nenhuma das 5 eu recebi uma ligação durante um ano que a gente assina de autorização de imagem. Diante disso e de várias outras coisas que eu via nessas 5 agências aí que eu passei, que eu não vou mencionar o nome, que é antiético, tá? Eu vi várias coisas. E eu posso falar uma palavra que é pesada, mas é a realidade. Aqui no Rio, pelo menos aqui no Rio. É uma máfia de agências que brincam com os sonhos das pessoas de serem atores, modelos e atrizes. É triste? É, mas é a mais pura realidade. Só querem saber disso aqui, ó. Nenhuma agência investe em aula. Já querem te botar de frente pra câmera, que nem foi o meu caso, sem eu ter noção nenhuma, e fazer uma foto qualquer só pra dizer que você fez um book. E aí, diante disso, gente, eu comecei a desanimar. Mas aí, né, eu pensei, Deus, se você me abriu essa porta, eu vou persistir. E aí eu pensei, eu vou começar a me autodivulgar, vou procurar um profissional melhor de fotografia, né, um fotógrafo melhor, e vou eu mesma me autodivulgar, eu mesma vender a minha imagem. E comecei. E vou investir em aulas, não vou mais ficar pagando taxa de inscrição de agência nem nada. Eu vou investir em aulas, ao invés de ficar pagando agências. Vou me autodivulgar e vou pagar um bom profissional sempre pra atualizar o meu book. E foi isso que eu fiz. E aí, eu fui me aprimorando, passando por vários outros professores, né? Aprendendo mais, como eu costumo falar. Aprendizado é constante na nossa vida, sempre, sempre. Ninguém pode falar que já sabe tudo, não. A gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Então, quando foi esse ano, eu recebi o convite maravilhoso, Fabiano Biazon, de estar participando de 2 projetos únicos no Brasil, se não mundialmente falando, né? Que é Ser um Artista Completo e A Banca. E
eu me emociono em falar isso porque o Fabiano é um cara que ele lembrou de mim, né? Daquela menina que foi na palestra de 2018, em janeiro, e que não pôde fazer parte do casting dele, mas mesmo assim a equipe dele continuou ali me mandando WhatsApp e me fazendo convites. Ele foi lá, perguntou se eu queria tirar meu DRT, ele me ajudou a tirar o meu DRT. Depois ele voltou, me fez o convite para participar do fórum, eu participei do fórum. Então, assim, quando ele fala que os alunos dele, ou quem passa pela mão dele, não é mais o número, realmente não é. Eu sou a prova disso. 2018, eu fui apenas assistir uma palestra dele, gente. E hoje estamos em 2020. E ele nunca esqueceu de mim. Eu não fui um número que nem as outras 5 agências aqui do Rio que eu passei. Eu paguei, na época, dinheiros e rios de dinheiros. E nele, ele não cobra. Ele cobra o justo. E faz muito além do que muita agência aqui no Rio faz. Então, gente, essa é a minha história, né? Bem resumida. Tentei resumir ao máximo. Mas tentei resumir ao máximo. Mas eu falo pra caramba. Então, até outro vídeo aí, gente.